Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no Ar. Hoje nós importamos um companheiro muito importante. Importamos do Brasil mesmo, mas da Bahia, porque quando diz que vem da Bahia, é uma importação de qualidade. É um deputado federal. É uma pessoa que tem uma origem que vocês vão ver e ouvir. É o nosso querido Edson Pimenta, deputado da Bahia, e que vai nos contar, vai conversar conosco a respeito de vários temas, em especial, a meu ver, nos temas mais sensíveis, a respeito dos trabalhadores da área rural. Aqueles que, a meu ver, nos dão a vida, porque de sol a sol estão trabalhando para colher aquilo que nós nos alimentamos e muitas vezes não tem o que comer. Tem uma atividade, muitas vezes, adversa no campo brasileiro. Um campo extraordinário, mas ao mesmo tempo muito árido, com muitas atividades que diminuem, inclusive, a vida do trabalhador e da trabalhadora no campo. E é um deputado que tem uma voz importante dentro do nosso Congresso Nacional e é um daqueles que realmente tem a sensibilidade de colocar em debate, em projetos, isso nós vamos conversar também, as questões que são fundamentais, não só para os trabalhadores da área rural, mas para a sociedade de uma forma geral, porque ele tem aquele olhar social muito intenso. Ele está no PSD, lá da Bahia, e com certeza vai estar conosco nas próximas eleições também. Estamos num momento importante do nosso país, vivendo a Copa do Mundo, eleições logo em seguida, tivemos no ano passado as ruas falando, ou seja, essas questões todas nós vamos ouvir do deputado Edson Pimenta. Edson Pimenta, deputado e amigo, eu gostaria que você, nessa conversa que estamos tendo com o povo da telinha lá do outro lado, que você iniciasse conversando como é que você entrou na vida política, como é que foi a sua vida sindical, como é que o Edson Pimenta foi despertado para estar conosco e hoje no Congresso Nacional. Edson Pimenta, as câmaras são suas. Queria primeiro saudar o nosso querido presidente da UGT, Ricardo Patá, presidente também do maior sindicato de trabalhadores comerciários do Brasil, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo. É um prazer muito grande, Patá, estar aqui ao seu lado no programa Ideias em Debate. Ideias e Debates e voltar a falar de um tema que eu sempre abordei de forma muito contundente, que é a realidade dos trabalhadores rurais no Brasil. A minha militância nessa área, Patá, começou desde muito cedo, desde 1980. Ainda estávamos no auge do regime militar e naquela época já despertava em mim as injustiças cometidas com os trabalhadores canavieiros. Tá? Eu participei da organização dos canavieiros baianos. Era uma repressão muito grande, não se permitia, basicamente, a sindicalização dos canavieiros. E foi sobre a minha gestão que nós fizemos a primeira greve de canavieiros na Bahia. Depois eu passei a organizar as catadeiras de café, tá? Aquelas mulheres que trabalhavam na colheita do café, esse saboroso café brasileiro que tomou o mundo, que o mundo todo admira, valoriza, dá muito trabalho para catar o café. As grandes fazendas hoje já se modernizaram e tem colheitadeiras mecânicas, mas a grande maioria das fazendas ainda tem a colheita manual. Então eu organizei também essas trabalhadoras e isso despertou em mim, eu militava no Partido Comunista do Brasil, aquela consciência de não ficar isolado, mas buscar organizar o conjunto dos trabalhadores. Aí eu me transferi, né, de Salvador, fui morar no interior da Bahia com esse intuito de organizar os assalariados e, logicamente, comprei uma pequena propriedade. E aí comecei a perceber de que o campo era muito além dos assalariados. Além das questões salariais, tinha a necessidade de buscar tecnologia para que o pequeno produtor, o agricultor familiar, pudesse também ter acesso ao crédito, à produção, melhorar sua produtividade. Isso despertou em mim também essa necessidade. E aí eu comecei a organizar esses trabalhadores e fui candidato a presidente da FETAG em 1987, perdi a eleição. Quando foi em 90, fui eleito presidente Da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia, que é a segunda maior federação de trabalhadores do Brasil, só perde para a do Rio Grande do Sul em número de sindicatos filiados. Tá? Uma potência, na minha gestão nós conseguimos desenvolver muitas ações, tornei
a entidade que era assistencialista, os militares impuseram na época para a FETAG, a obrigatoriedade de ter que prestar assistência médica. Então, a sede da FETAG era um grande hospital, onde os doentes do interior vinham e o Estado controlava aquela ação, prestando ali uma precária assistência social. Então, na minha gestão, nós modificamos tudo isso e passamos a organizar os trabalhadores na defesa de seus interesses, das suas bandeiras, o crédito, o salário, o apoio para a juventude, o reconhecimento da mulher trabalhadora, ou seja, implantamos as políticas sociais e a FETAG se transformou na mais importante federação de trabalhadores do Brasil. Tá? Cheguei a ser candidato a presidente da CONTAG. Olha. Fui candidato a presidente da CONTAG. Na época, o governo Fernando Henrique Cardoso interferiu porque tinha uma preocupação de que se eu ganhasse a direção da CONTAG, que eu, pelo fato de ter uma formação política determinada, então eles investiram muito na chapa do Manuel de Serra, que era do PT, e eu não consegui sair vitorioso. Foi uma pressão muito grande, mas tive 35% dos votos, Nossa. inclusive o apoio aqui da FETAESP na época. A FETAESP compôs a chapa comigo, o Braz, que era o presidente na época, era o meu candidato a vice na minha chapa. Então foi uma disputa importante, isso me credenciou, me projetou nacionalmente e a partir daí despertou a política, não por necessidade minha, não por decisão minha, mas da categoria, a categoria decidiu que eu seria candidato a deputado estadual. Fui eleito com 36 mil votos. Fui o primeiro agricultor familiar deputado estadual na Bahia. E aí conseguimos implantar muitas políticas públicas, a aquisição da merenda escolar, né, para as escolas, foi importante, oriunda da agricultura familiar. Isso me deu uma projeção, me reelegi com 86 mil votos e depois eleito deputado federal. Então você está no primeiro mandato? De deputado federal. Fui duas vezes deputado estadual e eleito deputado federal com 103 mil votos, eu diria assim, com muita consciência, votos conquistados. Na minha época, não tinha esse negócio de compra de voto. A compra de voto é coisa mais recente. Na minha época, o negócio você tinha que conquistar, você tinha que ir para as passeatas, para as greves. Né? Eu cansei de acordar 4 horas da manhã para ir para a porta das fazendas para não deixar os trabalhadores, os ônibus sair para pegar os assalariados. Na área da fruticultura, que é nós temos uma produção irrigada no oeste da Bahia, na região do Médio São Francisco, se produz fruta irrigada para o mundo todo. E as condições de trabalho são precárias. E eu estava lá, 4 horas da manhã, na porta das fazendas, organizando os trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho. Muito bem. Seria interessante, porque é muito complexo a representação dos trabalhadores na agricultura. Porque tem a agricultura familiar, e inclusive houve uma decisão judicial que, de uma certa forma, pacificou a compreensão de como é hoje a divisão do movimento sindical no campo. Dá para você explicar um pouquinho hoje quais são as representações hoje? Porque tem, como você disse, tem a agricultura familiar e tem também o trabalhador seletista. Isso. Essa discussão, Patá, ela é antiga, né? Ela, inclusive, definia muitos papéis das centrais sindicais. Na época, a CUT, com a formação mais vinda da Igreja Católica, eles não compreendiam que era possível conviver no mesmo sindicato assalariados e pequenos agricultores. Tá? Então, com a formação da agricultura familiar do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, onde os agricultores têm uma formação já mais histórica, antiga, esses agricultores familiares não convivem com os assalariados. No Nordeste, isso para a gente era passivo, porque geralmente o pequeno agricultor, ele também se transforma em assalariado. Ele produz na fazenda dele e arruma 2, 3 dias para vender a mão de obra dele para poder ajudar no sustento da sua família. Então, essa coisa foi uma imposição vinda do sul do país, que a CUT, a Igreja Católica, colocou na visão das centrais, a pluralidade sindical, a unidade sindical, e hoje a legislação realmente permite que se divida, que tenha a organização dos agricultores familiares e a organização dos assalariados. Lógico que isso vai ter que se buscar agora o reconhecimento na prática, porque no papel está aí a liberdade sindical. Tá? Pode ter o assalariado rural, tem que ter o sindicato de assalariado e o sindicato de agricultor. Nós vamos ter que fazer esse debate na prática. Agora, lá na Bahia, não existe essa divisão na prática, isso quer dizer,
num sindicato dos trabalhadores rurais está o pequeno agricultor que está convivendo com o assalariado? É isso que você... Deixa eu te falar, em Juazeiro, por exemplo, Juazeiro é uma cidade de mais de 300 mil habitantes no nosso estado, tem uma agricultura irrigada muito forte, então nós temos em Juazeiro mais de 30 mil trabalhadores assalariados na agricultura irrigada, tá? E criou-se um sindicato ligado à CUT, Sindicato dos Trabalhadores Assalariados. Eu, na época, era presidente da FETAG e tinha como Sindicato dos Trabalhadores Rurais filiado à FETAG. Fomos para o embate e ganhamos, na prática, a representação dos trabalhadores. Derrotamos os sindicatos assalariados que tinham representação legal, mas, na prática, os trabalhadores viam na FETAG a sua representação legal. Então, essa situação ela vai ter que ser ajustada, tá? Porque ainda há muito reconhecimento. Claro, hoje, da FETAG da Bahia, ela, com a minha saída e de outros companheiros, ela perdeu muito essa luta, essa frente de luta, como faz aqui o Sindicato dos Comerciários. Então, hoje, o campo está aberto para a criação de novas organizações, mas isso vai ter que ter um trabalho de base para que você realmente possa trazer esses assalariados para uma organização própria. Na Bahia só tem um sindicato de assalariados rurais criado que não tem a representatividade na prática, tá? Que é o Sintagro, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Irrigada de Juazeiro. Ele é legal no papel, mas não tem a representação na prática. Quem representa é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tem dentro da sua base trabalhadores assalariados e agricultores familiares. E, a meu ver, eu imagino que o senhor também, o que vale é a prática. Porque a prática, na realidade, é a vontade daqueles trabalhadores em ter uma instituição que efetivamente o defenda. Então vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso deputado Edson Pimenta. Vocês já viram que o homem conhece. Até já. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo segue incansável na luta contra o trabalho escravo. No dia 27 de maio, realizou em frente ao Shopping Pátio Paulista um grande ato contra a exploração de trabalhadores bolivianos nas oficinas de costura das lojas M-Office. Pela segunda vez, a M-Office foi flagrada com trabalho escravo dentro da cadeia produtiva. Ou seja, aquela camiseta, aquela calça, quando chega na vitrine do shopping paulista e os demais shopping do Brasil, chega com sangue, com exploração, com ganância, com irresponsabilidade das empresas que visam lucro e tira o direito à cidadania, não só dos bolivianos, mas o direito à cidadania, ao desenvolvimento do nosso país. Sindicatos Comerciários de São Paulo e a UGT novamente aqui, denunciando e exigindo não ao trabalho escravo, M-Office ou qualquer empresa, eliminação do trabalho escravo no nosso país. É o Sindicato dos Comerciários de São Paulo lutando pelo trabalho decente. Meus amigos, minhas amigas, voltamos, Ideias em Debate. Hoje, o nosso convidado especialíssimo, deputado federal lá da Bahia, meu amigo e companheiro Edson Pimenta. Já falamos muito da estrutura sindical no campo rural. Vamos mudar agora o tema, porque esse deputado é muito versátil, conhece, capaz, tem uma sagacidade impressionante, um carisma contagiante. Deputado, vamos falar um pouco de um tema que às vezes é até um pouco polêmico. Na Bahia eu creio que não. Mas em Minas Gerais é complicado. É a questão da transposição do Rio São Francisco. E, inclusive, por questões, me dizem que é por questões burocráticas, TCU, que aquela obra está parada e que poderia, na realidade, em funcionando, trazer vida para o Nordeste do nosso país. Eu queria saber um pouco como você pensa, se o que está sendo feito está adequado, por que está parado, e por que Minas Gerais tem tanta dificuldade de compreender a importância. Eu, pelo menos quando falo com os baianos, todos eles são favoráveis à transposição. Eu não sei a sua opinião como deputado, conhecedor e principalmente de origem na atividade rural, com certeza a sua expertise pode nos abrir campos de reflexão. Deputado?
Rio São Francisco. Rio São Francisco. Olha, eu acho, Patá, que a interligação de bacias é uma coisa indispensável hoje para garantir o abastecimento de água humano. Nós estamos vivendo um caso aqui similar em São Paulo. O sistema Cantareira está falido. Tá? A água de reserva teve que ser utilizada e isso ainda não dá a garantia de que está a população com a certeza de que terá abastecimento de água humano. Então nós precisamos resolver isso. O Nordeste, o semiárido brasileiro, o Nordeste brasileiro, tem uma necessidade de ter que se levar água, porque senão as pessoas não terão como sobreviver naquela região. Nós temos casos em outros países mais secos do que o Brasil e de que a água foi transportada para poder se resolver os problemas. Tá? Temos isso em Israel, temos isso nos Estados Unidos. Você vai na Califórnia, teve que trazer água de outras regiões distantes para se viabilizar a fronteira agrícola na Califórnia, né, em outros países. Agora, o caso mais recente de Dubai, que para humanizar aquele calor, a água veio de uma distância imensa, então é necessário se transpor água. Tá? Eu sou favorável à transposição, à interligação de bacias. No caso dos mineiros, eles têm, logicamente, um apelo, porque a nascente do Rio São Francisco é em Minas. Então, eles têm a preocupação com a questão ambiental. Nós temos que preservar a nascente do Rio São Francisco, temos que ter uma política de preservação de toda a margem do Rio São Francisco. O Rio São Francisco tem que ser navegável. Nós temos um transporte, o transporte marítimo é fantástico e é preciso o transporte de águas pluviais ser feito e recuperando, desassoreando o rio. O rio hoje está morto. Não é a transposição que vai matar o rio. O rio está assoreado, os esgotos das cidades caem todos dentro do rio. Tá? Então, a água que está sendo transportada para o Nordeste é água que iria para o mar. Não é uma água que está sendo captada na nascente, no meio do rio. É água que já está desaguando no mar. Tá? Na cidade de Penedo, ali em Sergipe, a erosão, o mar já entrou muito junto à foz do rio, então já se misturou o rio com o mar. Então a captação hoje é feita antes do deságuo no mar para levar para os estados do Nordeste. O que eu lamento é de que as obras públicas no Brasil são quase todas elas recheadas de aditivos, de grande corrupção. Isso é que é ruim. Isso e nesse caso também ocorre isso? A obra, ela, desde o início, ela foi muito aditivada e o preço dela é muito questionado. Tá? O que a CGU questiona é exatamente essas questões. Eu acho que não passa pela cabeça de ninguém hoje ser contrário à transposição da água. O que nós temos que ser contra é o preço abusivo que as empresas que ganharam a licitação e que depois não concluíram a obra ficou muito tempo parada, também por problemas ambientais, as licenças demoraram muito de serem concedidas, isso fez com que a obra ficasse muito cara. E hoje nós estamos vendo com tristeza muitos trechos das obras paralisados, em que pese, Patá, já tem muita coisa pronta. Tá? Já tem muita coisa pronta. Eu espero que a presidenta Dilma, eu tenho uma confiança muito grande na gestão dela, na autoridade dela, é uma mulher muito determinada, e ela precisa fazer com que essa obra se transforme em uma realidade. Tá? Essa obra é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste. A Paraíba, o Ceará, o Pernambuco, os estados nordestinos precisam dessa obra. E não vai causar prejuízo ambiental. Tá? Eu volto a repetir isso. A obra não tem transtornos ambientais. Ela será transportada através de canais. O próprio estado do Ceará resolveu o problema da seca lá com a transposição de água. Tem vários açudes que são transportados de uma região para outra, garantindo o abastecimento humano. Então, vamos fiscalizar a obra, vamos cobrar. Agora retomou vários trechos que estavam parados, foram retomadas as obras. E o que nós esperamos é de que as empresas cumpram, executem a obra e que a gente possa entregar essa grande obra à população brasileira. E depois resolver o problema de outros estados. Até São Paulo. Até São Paulo. Essa história de que um rio nacional tem que servir aos estados nacionais, tá? Com todo respeito ao Rio de Janeiro, mas eu acho assim um absurdo, no momento crítico que o estado de São Paulo passa, não ter a compreensão do país de que é necessário resolver o problema do sistema Cantareira. Temos que trazer água. Se não é do rio Parnaíba, de onde é que vai vir? Tá? Tem que ter estudo para isso, para viabilizar com que a barragem, o sistema Cantareira, possa continuar, além das águas da chuva, recebendo água das bacias, porque as chuvas diminuíram muito.
a mudança climática foi muito grande. Então, hoje nós temos períodos de chuva que as chuvas não estão vindo. Então, nós precisamos transportar água de um canto para outro para resolver a segurança de abastecimento humano. Agora, deputado, me diga uma coisa, você estava comentando que já tem parte da obra do Rio Francisco até já concluída, parte dela. Essa que está concluída, ela já tem como consequência a transposição de alguns locais do Rio para alguns outros municípios ou alguns outros estados, ou ainda não, ou depende efetivamente do término dela, da conclusão, para que se possa efetivar essa transposição? Essa primeira etapa, Patá, a presidente esteve recentemente visitando e eu não sei se ela já foi disponibilizada a distribuição de água, mas a parte do canal que faz o transporte da água já está pronto. Eu não sei se será feita a distribuição por etapa ou se será uma coisa que terá que concluir todo o processo, porque você tem as adutoras que irão, as estações elevatórias que vai jogar água de uma altura para outra, ou seja, tem algumas partes técnicas que eu não tenho assim um conhecimento suficiente para lhe responder, mas sei de que a obra retomou. A obra não está mais parada. Muitas imagens que estão sendo usadas são imagens quando houve a mudança de ministério, saiu um ministro, entrou outro ministro, a obra parou, mas agora o Ministério da Integração, juntamente sob a coordenação da presidenta Dilma, retomou as obras da transposição. E tem ideia de quando vai ser essa inauguração ou não? Não esse tenho. Ano? Não, eu não acredito que esse ano se entregue a obra pronta, até porque é um ano atípico, né? O período eleitoral impede o governo de estar fazendo algumas ações, liberando, então eu não acredito que esse ano se avance muito, mas a obra está em andamento. Vamos torcer, eu sou daqueles que defendo como deputado. Deputado, nós estamos nos últimos minutos do programa, vamos falar um pouco de uma situação que ocorreu no ano passado, eu queria saber a sua visão, sua compreensão e uma reflexão a respeito do tema. Ano passado as ruas falaram, todo mundo foi surpreendido. Deputados, presidenta, governadores, prefeitos, empresários, trabalhadores. Milhões de pessoas foram na rua. Espontaneamente ou não espontaneamente estiveram na rua levando as suas reivindicações, criticando em especial o preço das obras dos estádios por conta da Copa do Mundo. Você acha que vai repetir? Foi importante para nós? Qual é a sua visão desse tema? Olha, nós que viemos, né, que sempre defendemos a participação popular, né, não podemos ser contrário às manifestações. O que eu acho que nós temos que ser contra é alguns que aproveitam das manifestações justas para praticar o vandalismo. Por exemplo, ficamos muito tristes todos no Brasil quando vimos várias agências bancárias sendo depredadas sem nenhum objetivo. Que o movimento não era aquele objetivo de estar depredando ônibus, incendiando ônibus, quebrando a agência bancária. Isso sou totalmente contra. Acho que isso não ajuda a consolidar a democracia brasileira. Tá? Agora, as ruas têm que ser ouvidas. As obras, a Copa do Mundo no Brasil é uma das mais caras do mundo. Nós poderíamos ter feito a Copa sem necessariamente ter esse investimento todo nos estados. Nós tínhamos que resolver o problema da mobilidade, tá certo? Em que pese o presidente Lula dizer, não precisa de metrô, precisa de metrô sim. Todo mundo precisa de metrô, todo mundo precisa de vias desobstruídas para poder circular. Nós estamos vivendo hoje, a maior parte do nosso tempo, nos engarrafamentos. Então, a infraestrutura tinha que ser usada para fazer as obras para facilitar o acesso da população aos estádios. Nossos estádios já eram estádios comprovados, testados, maravilhosos, não precisava demolição do Maracanã, da Fonte Nova. A Fonte Nova teve um aspecto, né, de um acidente, tá? Isso justificou, mas foram muitos investimentos feitos na construção dos estádios e poucos investimentos feitos na mobilidade. E prova disso, Patá, de que o povo brasileiro não está satisfeito com a realização da Copa, é que não há aquele clima. Antigamente, quando a Copa foi disputada em outros países, nós estávamos nessa época, todo mundo de verde e amarelo, as cidades todas pintadas, cheias de bandeirola, todo mundo no clima. A Copa parece que, estamos há 2 semanas da Copa, você não vê clima. Ou seja, o brasileiro, depois das manifestações, ficou realmente crítico em relação a esse grande evento internacional. Porque um dos motivos que levaram a juventude à rua foi exatamente o questionamento com esses grandes eventos internacionais. Esse movimento é um movimento internacional. Está vindo militantes do mundo todo aqui para poder mobilizar, para poder aí tentar
fazer com que a Copa não seja realizada com sucesso. Eu sou o contrário, eu acho que nós temos que permitir, porque nosso país sempre foi um país ordeiro, um país tido lá fora como um país de boa recepção ao turista, então nós temos que receber todos que vão vir aqui com carinho, com respeito, realizar, disputar, tentar ganhar a Copa. Agora, a população tem o seu direito de protestar. Agora, não vamos querer impedir a realização de um evento mundial, um evento histórico, né, que foi muito importante para o Brasil. Então eu estou torcendo que o Brasil se saia bem, que a gente possa sair vitorioso e que a Copa seja um sucesso e que a população continue nas ruas reivindicando e cobrando melhores condições de transporte, melhores condições de mobilidade, melhores condições de saúde, tá certo? Isso nós não podemos ser contrários. Bom, meus amigos, infelizmente o tempo terminou. Para nós foi uma honra muito grande ter o nosso querido deputado baiano, Edson Pimenta, colocando temas sensíveis e importantes e terminando com a Copa. E pelo semblante dele, vocês viram, nós vamos ganhar essa Copa. Mas vamos ganhar em todos os sentidos. Vamos ganhar, na realidade, como qualidade de receber os nossos turistas, o nosso povo maravilhoso. Não tem povo melhor no mundo que não seja o brasileiro. Agradeço muito a sua audiência. Continue ligando no 21215972, www.comerciados.org.br e visitando a nossa sede no Vale do Agabaú. Meus companheiros, até o próximo programa.